Muito bem, nessa aula você vai efetivamente começar a entender como que funciona a sua mente, né? Já que a gente vai falar de reprogramação mental, a primeira coisa é como que funciona a minha mente? Isso que a gente vai conversar com você aqui. E para falar sobre isso, eu já tenho um conteúdo aqui, um vídeo preparado exatamente para isso, que vai explicar melhor, inclusive com algumas imagens aqui, melhor do que eu explicar simplesmente aqui. Então eu vou colocar esse vídeo aqui e aí no final eu venho para fazer um resumo do que foi conversado aqui com você. Então fica aí com essa explicação. Muito bom, então para a gente começar a entender, a falar aqui sobre a mente, antes de falar o que a mente é, o que a mente não é, tá? Quando a gente fala em mente, a mente não é o cérebro, tá? A mente não é o cérebro. O cérebro, o que ele é? Né? O cérebro é o principal órgão do sistema nervoso que fica localizado dentro do crânio. Isso é o cérebro, é um órgão, né? Palpável. Já a mente não, né? Se a gente for usar aqui um termo bem técnico para explicar a mente, seria um estado de consciência ou de inconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. É uma coisa meio técnica, né? Mas você vai entender com os exemplos que eu vou te dar aqui de forma mais fácil. Mas o que você precisa saber é que a mente não é palpável nem tangível, ou seja, você não pode pegar a mente, você não pode sentir a mente, diferente do cérebro. Para ficar mais fácil de você entender, eu vou colocar aqui agora um desenho da mente. É óbvio que é apenas uma simbologia, né? Como eu comentei com você, a mente não é algo físico, então seria impossível ter um desenho verdadeiro, né? Mas esse desenho ele foi feito já há muito tempo, especificamente em 1934, por um médico, né? O Dr. Thurman Fleet. Então ele estava explicando lá para os colegas deles o que é a mente e tal, e ele fez esse desenho aí para ilustrar. Então com esse desenho a gente já pode ver duas coisas. A primeira, aí embaixo você pode ver, tem uma representação do corpo, né, menor e da mente maior. Então, a primeira coisa que a gente pode entender aí, é possível que você já saiba, mas a mente domina o corpo, né? Ou seja, tudo que a gente faz é o que está em nossa mente. Beleza. E a mente, ela é dividida, entre aspas, em duas mentes, né? A mente consciente e mente subconsciente. Falo entre aspas porque como ela não é algo físico, não tem como ela ser dividida fisicamente. Mas esses são os dois aspectos da mente, vamos dizer assim. A mente consciente e a mente subconsciente. Então, vamos entender primeiro a mente consciente, tá? A mente consciente, ela tem basicamente quatro funções, tá? Quatro funções. A primeira função da mente consciente é analisar. O que é isso? Então, por exemplo, né, quando você está aqui comigo, você fez a aquisição aqui desse treinamento, né? Antes de você adquirir o treinamento, você analisou, né? Você analisou, devo ou não devo adquirir esse treinamento? Sim ou não? Né? Então, esse sim ou não, isso é a sua mente, a parte analítica da mente consciente, tá? Então, essa é a primeira função, a função de analisar. A segunda função da sua mente consciente é a função de racionalizar, ou seja, de encontrar uma razão para tudo que você faz, tá? Então, depois que você analisou, vamos pegar aqui o exemplo, né, que eu falei da aquisição, da sua aquisição aqui do treinamento. Então, você analisou se deveria adquirir ou não. A sua mente encontrou uma razão para isso, né? Então, pode ser, por exemplo, não, eu percebi que eu preciso realmente desenvolver mais a gratidão. Eu percebi que eu preciso desenvolver mesmo a autoconfiança. Então, essas podem ser algumas razões, né, que a sua mente encontrou para você fazer aqui a aquisição do treinamento. Então, após analisar, a sua mente consciente precisa encontrar uma razão para você fazer algo, tá? Então, essa é a segunda função da mente consciente. A terceira função da sua mente consciente é com relação à sua força de vontade. Tudo aquilo que você vai fazer que exige força de vontade vem da mente consciente, tá? O problema, né, e com relação à força de vontade, é que ela é como se fosse uma bateria de celular, né? Com o passar do dia, ela vai caindo, né? Dependendo da noite de sono que você tiver, você já começa o dia com a força de vontade bem baixinha, né? Então, se isso acontece com você, né, tem pouca força de vontade ao fazer as coisas, isso também
está aí na sua mente consciente. E a quarta função da mente consciente é a memória de curto prazo. O que é isso? Então, nessa parte aí da mente consciente, ficam gravadas informações que são importantes para nós, né? Então, por exemplo, o seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, onde você mora, seu número de telefone. Essas são informações importantes que ficam na sua memória de curto prazo. Não ficam, por exemplo, nessa memória, não fica, o que eu almocei ontem, né? É bem possível que você não se lembre, ou talvez tenha que fazer uma força, porque esse tipo de informação não é muito relevante, tá? Então, não fica nessa parte aí da memória de curto prazo. Então, basicamente, são essas as funções da mente consciente. Então, com isso que eu te expliquei aqui, se a gente for resumir a mente consciente em apenas uma palavra, essa palavra seria razão, tá? Razão. A mente consciente é uma mente analítica, uma mente racional. Mas tem uma questão aí relacionada à mente consciente. Embora aí na imagem, né, ela apareça na mesma proporção, vamos dizer assim, né, da mente subconsciente, na realidade não é bem assim, tá? A mente consciente, ela representa mais ou menos 5% de todo o potencial da nossa mente. Então, a nossa mente como um todo, a mente consciente representa em torno de 5%. Os outros 95% é da mente subconsciente, né? Uma imagem normalmente que a gente usa para ilustrar isso é de um iceberg, né? Onde a ponta do iceberg é a mente consciente e o restante aí do iceberg é a mente subconsciente. Então, com essa informação, a gente já consegue entender algumas coisas, né? Por exemplo, pode ser que você saiba, né? Eu já contei isso algumas vezes, mas eu já tive, antes de me tornar reprogramador mental, eu tive 5 negócios. Eu trabalhei com 5 coisas diferentes, né? Por minha própria conta. A última delas foi a que deu certo, né? Que foi como consultor para lojas virtuais e tal. Mas todas as 4 antes, né? E essa quinta, quando eu comecei a entender realmente como a mente funciona. Mas nas 4 antes eu descobri que o que eu errava era exatamente que tudo que eu fazia, tudo que eu fiz, né, nos meus negócios era, vamos dizer assim, usando somente a parte consciente, né? Ou seja, usando a razão, a lógica, a inteligência, né? Ou seja, a habilidade, né, que eu tinha em fazer determinada coisa. Então, era somente isso, né, que eu usava. Então, eu estava usando, vamos dizer assim, um potencial pequeno, né, como mostrei, que a mente consciente representa cerca de 5%. Então, realmente, eu estava usando muito pouco aí, realmente, do potencial que eu tinha, né? E eu descobri que isso é que realmente fazia os negócios darem errado. Não era um negócio em si, né? Os negócios eram bons. A questão era a minha forma de ver, né? A minha mentalidade com relação a eles, que realmente não estava legal. Então isso explica por que muitas vezes uma pessoa que é muito, vamos dizer assim, estudada, muito inteligente, ela tenha dificuldades financeiras. Porque a questão da inteligência, do estudo como um todo, vamos dizer assim, ele representa esses 5%. Ele está dentro desses 5% da mente consciente. Então, o meu primeiro objetivo aqui é fazer você perceber que usar somente a inteligência, o raciocínio, a força de vontade não é o suficiente, tá? Bom, agora vamos entender aqui a mente subconsciente, né, que é o mais importante para nós. A mente subconsciente é onde realmente vive o real você, tá? Tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que você faz é baseado no que está dentro da sua mente subconsciente. E ela tem basicamente 5 funções. A primeira função da mente subconsciente é a memória, é guardar tudo o que acontece com você. Então, tudo, mesmo que você não se lembre, né? Mesmo que você não se lembre, fica gravado nos arquivos, né? Vamos dizer assim, da sua mente subconsciente. Especialmente aquilo que tem uma emoção muito forte, isso fica gravado lá. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda função da mente subconsciente é criar hábitos.
tá? Então, o que é um hábito, né? Um hábito é algo que você faz no automático, algo que você não precisa pensar para fazer, né? Então, sei lá, por exemplo, imagina se você tivesse sempre que pensar na hora de abrir a torneira, né? Ou na hora que você for escovar os dentes, você sempre tivesse que pensar qual que é a maneira correta, né? Seria um caos, né? Seria terrível. Então, a mente subconsciente, ela pega ali algo que você faz muitas vezes e cria ali um hábito, né? Para que aquilo fique no automático e poupe sua energia, tá? A terceira função da mente subconsciente é guardar as suas emoções, tá? Isso é um ponto muito importante. Tudo que é relacionado à emoção, qualquer coisa que seja relacionado à emoção, é da mente subconsciente. Diferente, né, como a gente já viu, da mente consciente, que é pura razão. A quarta função da mente subconsciente é a ociosidade. O que é isso, né? Então, ela faz de tudo para que as coisas se mantenham da mesma forma, tá? A mente subconsciente odeia mudanças. Então, por isso que muitas vezes é difícil, né, de eliminar um hábito ruim, porque aquilo vai gastar energia e a mente subconsciente não quer que você gaste energia. Ela quer que você se mantenha no período aí da forma mais ociosa possível, ok? E a quinta função da mente subconsciente é a função que cria realmente os resultados que você tem ou que você não tem na sua vida. Ela pode ou impedir você de ter os resultados ou de empurrar você para os resultados. É a função de autopreservação. A mente subconsciente, ela funciona de forma automática para que a gente não sofra, para que a gente não passe, vamos dizer assim, nada de ruim, tá? Então, por exemplo, né? Se você encostar a mão num fogão quente, imagina isso, você encostar a mão num fogão quente. Será que você vai ficar ali pensando, puxa, esse fogão está quente, será que eu tiro a mão, será que não? Não, isso seria a função da mente consciente, né? A parte de analisar. Quando isso acontece, você tira a mão na hora. Isso é uma função da sua mente subconsciente. Ela que faz você ter essa ação automática, tá? Muito bom, vamos parar por aqui, porque senão vai ficar muita informação aqui e não vai ficar produtivo, tá? Então, agora, quais são os pontos principais, né, que é preciso você gravar relacionado a isso que eu falei aqui? A primeira coisa é, sempre quando a gente falar aqui de programação mental, de reprogramação mental, a gente está falando aí da mente subconsciente, tá? Como você viu aí, é o, vamos dizer assim, o maior tamanho, né? O que ocupa o maior tamanho da sua mente é essa mente subconsciente. Então, sempre quando a gente falar sobre reprogramação mental, é isso. Mente subconsciente, mudar o conteúdo da sua mente subconsciente. E aí outra coisa que você precisa saber é a mente subconsciente é uma mente emocional. É o lado da mente emocional, vamos dizer assim, né? Ou seja, o que faz você fazer as coisas como você faz ou não fazer são as emoções que você tem atrelado a determinadas coisas. Então eu citei, por exemplo, o cigarro, né? O cigarro, mesmo uma pessoa que fuma, ela sabe que o cigarro é ruim. Ela sabe que o cigarro faz mal, só que ela sabe conscientemente, mas a emoção que ela tem relacionada ao cigarro é uma emoção boa. Ela sente liberdade, ela sente paz, alguma coisa assim, que faz com que ela continue naquele vício. E absolutamente qualquer vício, a mesma coisa. A pessoa sabe conscientemente que é ruim, mas a emoção que está atrelada ali é uma emoção boa, tá? Então, para reprogramar a mente, é necessária uma mudança de emoção. Então, o que você vai aprender aqui no treinamento é a mudar essa emoção. Como que você muda a emoção que você tem relacionada a qualquer coisa? Tá? Esse treinamento aqui é muito abrangente, pode ter pessoas aqui com objetivos diversos, mas qualquer objetivo que você tenha, o que a gente vai fazer aqui é uma mudança de emoção relacionada a esse objetivo, porque se você não alcança o que você quer, provavelmente existe uma emoção negativa ali por trás que é preciso ser alterada. Tá certo? Então, é isso. Na próxima aula você vai entender como são feitas as impressões na sua mente subconsciente. Já que tudo é feito lá, como que as coisas entram, como que as informações entram nessa mente subconsciente? É isso que você vai aprender na próxima aula. Então, até lá.